Nesse vídeo, nós vamos dar início ao projeto de terraplenagem. Antes de iniciarmos o projeto de terraplenagem, é muito importante que tenhamos em mente que o nosso projeto aqui, planimétrico, altimétrico e de seções transversais, esteja sem inconformidades, perfeito? Então, lembrem-se que nos últimos vídeos nós abordamos a questão das seções transversais e da necessidade de percorrer as mesmas para verificar se não há nenhum problema de offset, ok? Buenas. Aqui nesse nosso caso também, por nós tratarmos essa seção aqui, esse trecho, melhor dizendo, como um trecho com ponte, né, uma obra de arte especial, nós configuramos aquela listagem de seções, observem aqui, vejam, nós configuramos aquela listagem de seções ali, entre o quilômetro, vejam aqui, 7.700 e o quilômetro 8.960, como sendo uma seção de ponte ou viaduta. E nesse sentido, vamos observar aqui melhor, vamos nos posicionar melhor aqui, vamos observar. Deixa eu recolher ali essa imagem aqui. Vamos ver onde é que nós estamos aqui, sim. E agora 7h20, vamos à frente um pouquinho. Vejam que, enquanto aqui há uma seção de terraplenagem produzindo uma área e, consequentemente, um volume, logo na sequência aqui nós temos, então, a configuração onde, observem aqui, ainda temos terraplenagem, nesse aqui também, já nessa estaca, ou seja, na 7.700, essa estaca aqui, já consideramos que não existe ponte. Aqui o ideal seria que nós não tivéssemos uma curva convexa aqui, observem, né? Perdão, uma curva côncava aqui, dentro da estrutura da ponte. Então, seria interessante alterarmos nossa altimetria, vou fazer isso, essa altimetria do PI 7.635, observem, venho aqui, vou alterar para que ela fique no 7.620, recuar um pouco mais, um pouquinho mais ainda, né? 7.600, observem, de forma que toda a nossa ponte inicie aqui sem nenhuma mudança altimétrica significativa, ok? Da mesma forma, nós deveríamos alterar essa chegada. Não vou fazer nesse vídeo, mas vocês já têm a ciência de que as obras de arte especiais, preferencialmente, nós não vamos ter nem curva horizontal na mesma, nem uma curva vertical, no máximo uma declividade, né? Professor, mas nós podemos ter curvas? Sim, podemos, mas a obra de arte se torna bem mais cara, né? Ok? Muito bem. Aqui, pessoal, vejam, eu mexi na altimetria, eu deveria vir nas seções aqui, recalcular o corredor, de forma que ele tenha agora nova configuração das seções, tanto do terreno como do projeto, que foi modificado em função dessa alteração da cota. Bom, mas tudo isso nós vimos nos vídeos anteriores. E nós vamos iniciar agora a etapa do projeto de terraplenagem. Aqui eu vou vir aqui na aba Atividades e venho aqui Projeto de Terraplenagem. É bastante simples, pessoal, gerenciar aqui a terraplenagem. E basicamente os passos são, né? Antes de mais nada, configurar aqui os fatores de homogeneização, ok? Num segundo momento, calcular aqui os volumes de terraplenagem. E no terceiro momento aqui, analisar aqui os relatórios gerados, que é o que nós vamos ver, tanto de quantitativos como de volumes, maciços, e o relatório de massas ou Brickner, que vai me dar aqui uma condição extremamente interessante para o nosso projeto, ok? Buenas, vamos para a primeira parte.
definir aqui os fatores de homogeneização. Vocês vão aprender em sala de aula, ou já aprenderam, tá? Que esses fatores aqui são utilizados para determinar aqui efetivamente as compensações de materiais da sua origem para o seu destino. Um material de primeira categoria solo, vejam, ele será dividido pelo fator aqui 1,3, esse é o fator que eu utilizei aqui. Cada edição do projeto poderá ser passado um fator diferente. Dividido por esse fator, de forma que 100.000 metros cúbicos dividido por 1,3 vai produzir X metros cúbicos para ser utilizado num determinado aterro, ok? Isso decorre, né, de fatores de compactação, né, da densidade ótima que é utilizada também, de algumas perdas, enfim. Já observem que o material de terceira categoria, né, nós temos aqui um fator de homogeneização de 0,8, ou seja, né, se dividirmos o volume original dele em corte, né, aquele topográfico, por 0,8, vamos ter aí um volume maior a ser utilizado nos aterros, correto? Tá? Isso decorre em virtude de que esse material, ao se fragmentar, ele vai gerar alguns vazios que não serão plenamente preenchidos, ok? Buenas. Então, o primeiro detalhe muito importante, pessoal, é um erro grave não ter utilizado os fatores corretos aqui na edição. Então, fiquem atentos ao que diz ali no termo de referência e ou nos ofícios circulares que vocês irão receber. Esse é o primeiro passo, já está aqui. O segundo passo, basicamente, é calcular aqui todo o processo. Nós podemos calcular em etapas. Esse é o cálculo das áreas, volumes e aqui dos maciços. E esse cálculo é o cálculo completo. É o que eu geralmente utilizo. Dou clique aqui, ele vai calcular. E pronto, pessoal, pronto. Ele já fez todo o cálculo. Ok. Vamos entender o que ele fez. Ele fez o cálculo das áreas de cada uma das seções. Depois, na sequência, pelo método das duplas áreas, ele fez o cálculo dos volumes e depois a determinação dos maciços, né? Utilizando uma técnica lá que é a dos momentos, né? Para calcular os maciços, ok? Buenas. Aqui, pessoal, um detalhe muito importante que é o seguinte: se o computador travar nesse momento, é porque existe alguma falha lá nas seções transversais ou no quilômetro inicial e final da altimetria, enfim, algumas questões estão pendentes. Nesse sentido, o que a gente recomenda é que vocês procurem, né, monitoria, bolsistas, né, para esclarecer essa dúvida, ok? O processo deve se dar normalmente. Na pior das hipóteses, se pode ali eliminar todas as seções produzidas, capturar elas novamente, gerar limpeza, gerar ali a identificação das camadas geológicas, ok? Como nós fizemos aqui, vejam, eu ainda tenho aqui as camadas geológicas de segunda e terceira, isso vai ser muito importante para a classificação desses materiais aqui, ok? E os volumes desses materiais. Bom, mas a princípio deve dar certo aqui. E tendo dado certo, nós podemos visualizar aqui alguns relatórios que serão gerados pelo sistema aqui. O primeiro deles, pessoal, se refere ao relatório de quantitativos. Vejam que o relatório de quantitativos, ele divide aqui, as áreas de corte e aterro e faz essa divisão no aterro entre camada superior e inferior. A camada superior geralmente arbitrada em 60 centímetros, ok? É aquela que vai ter uma compactação maior, ela tem um preço diferenciado. E o corte aqui, vamos ver ali próximo ao quilômetro 7, se não me engano, eu tenho um corte com primeira, segunda e terceira categoria. Aqui, observem, né? Lembram?
né? Nós tínhamos a terceira começando na 6.600 e terminando na 6.800. Então, ele identifica aqui um maciço de corte, vai identificar. Depois nós vamos avaliar o mesmo, onde ele inicia, onde tem o seu centro de gravidade ou massa e onde ele termina. Mas também temos aqui, veja, um maciço de segunda categoria e um de terceiro. Essas são as áreas, pessoal, tá? E é nesse relatório aqui quantitativo das seções transversais, ok? Voltando aqui, e de posse desses valores de áreas, nós temos aqui um relatório que é fundamental para o nosso estudo, que é o relatório dos volumes de terraplenagem. Vejam que ele traz aqui novamente a informação das áreas por estaca, e utilizando aquela técnica das duplas áreas, ele faz o cálculo aqui dos volumes parciais, volumes geométricos aqui, tá? E nesse caso, nesse formato de relatório, como eu coloquei aqui os valores dos fatores de homogeneização, ele já traz os volumes homogeneizados por estaca. Essa informação não nos vai ser muito útil nesse momento. Mas nós já temos aqui, então, uma informação e uma ordem de grandeza de volumes parciais por estacas, né? Ok? Muito importante. Também aqui temos outros 3 relatórios. Eu vou começar por esse aqui, que é o relatório volume resumos. Tá? E esse relatório volume resumo ele é muito interessante, ele dá uma informação muito importante aqui para nós. Observem que ele já dá uma ordem de grandeza de quantos cortes eu tenho aqui, de primeira, de segunda e de terceira, ok? Tá? Quais são esses volumes aqui, melhor dizendo? Então, nós temos aqui uma faixa de 2.100.000 metros cúbicos de corte contra 656.000 metros cúbicos de aterro. Há uma diferença significativa pro corte aqui, ok? Vejam também que nós temos aqui os fatores aqui de homogeneização e os volumes homogeneizados. Então, esses 2.100.000, por serem predominantemente de primeira categoria, nós temos aqui a situação em que ele se reduz para algo em torno de 1.600.000 metros cúbicos contra 600 e poucos mil metros cúbicos. Uma diferença bem significativa a mais, né? Nós teríamos aqui uma situação de bota fora, que depois eu vou explicar para vocês ali, bastante comprometedora nesse projeto, porque não há um equilíbrio entre origem e destino. Quais são os demais relatórios que nós temos aqui? Nós temos 2 aqui muito parecidos. Vou pegar esse aqui, que é o relatório de maciços de corte. Ele indica, então, o quilômetro inicial, o centro de massa e o quilômetro final, o volume geométrico e o volume homogeneizado de cada um dos maciços, que vai ser muito importante para a nossa distribuição lá na frente. Vejam aqui que esse nosso volume aqui, esse nosso maciço denominado oitavo aqui, ele se divide aqui em material de primeira categoria, material de segunda e material de terceira. Pode ocorrer aqui, pessoal, pode ocorrer de que um determinado maciço de primeira tenha dentro dele, da sua extensão, vários e vários maciços aqui de segunda e de terceira, ok? Certo? Na caracterização da denominação, a gente vai verificar como isso fica no final, ok? Esse, então, são os maciços centros de gravidade de corte. Também serão necessários, né, para a geração lá do relatório do projeto. E aqui, por fim, os maciços e centros de gravidade de aterro, ok? Basicamente, aqui nós temos a camada superior e a inferior e os maciços totalizados. No corte lá também temos
o maciço totalizado com a sua estaca inicial, a sua estaca final. Aqui também podemos ter uma situação em que uma camada superior se estenda por uma longa extensão e ela contemple várias e várias camadas que iniciam e termina da camada inferior aqui, ok? Muito bem. Bom, pessoal, e o nosso relatório final, pelo menos nesse vídeo aqui, será o de Brickner, ou relatório de massas. Nós temos uma versão aqui em A4, que é a que a gente costuma trabalhar e analisar o nosso projeto, e uma versão em A3, que a gente recomenda ser utilizada para impressão, ok? Eu vou visualizar essa aqui, A4, e desde já eu já vou apresentar uma situação ruim nela aqui. Observem que o diagrama de massas ele está aqui, eu vou explicar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre ele. Aqui estaria o nosso perfil em verde com o grade em vermelho, mas volta e meia ocorre essa falha. Observem que ele não está mostrando o grade em vermelho. É muito fácil corrigir isso, basta vir a atividades, projeto geométrico aqui, vir aqui na altimetria, onde aparece perfil longitudinal, não, onde aparece perfis, e observem que eu tenho aqui vários perfis de projeto. Eu tenho esse que está vazio, eu sei que está vazio porque esse símbolo está cinzinho aqui. Esse aqui então eu vou apagar, ok? Eu tenho esse outro aqui, eu também vou apagar ele porque ele não é o último, vou apagar ele, ok? E agora voltando lá em atividades, projeto de terraplenagem, lá no nosso diagrama de massas, vejam que legal, agora sim eu tenho a linha vermelha do meu grade, ok? Diagrama de massas, nós vamos aprender, ou vocês já aprenderam em aula, né? A inclinação positiva indica que nós estamos acumulando material, ou seja, estamos com origem ou cortes, né? A inclinação aqui negativa indica que nós estamos gastando material, então observem esse aterro aqui, é onde de fato eu passo a gastar esse material aqui. Se nós observarmos bem esse diagrama, nós temos uma situação em que a predominância é sempre positiva de material, chegando lá ao limiar de quase 1 milhão ali, ok? Lembram, né, a diferença? Observe um detalhezinho interessante aqui, é que na ponte nós não estamos nem cortando nem aterrando, então por isso que essa linha permanece aqui horizontal, perfeito? Ela nem agrega volume e nem retira volume aqui do nosso diagrama de massas. Esse nosso diagrama ele é muito interessante, por quê? Porque ele nos permite agora, ainda na etapa do projeto geométrico, veja, tentar fazer alguns ajustes para melhorar o equilíbrio desse nosso volume e até mesmo, né, as quantidades, ok? É importante, a gente vai ver, que a gente tente minimizar os volumes, que a gente tente equilibrar os volumes, que tente equilibrar os volumes ao longo do estaqueamento. Existem várias técnicas para isso. E eu só vou mostrar um detalhezinho aqui, eu vou fazer algo meio que absurdo, diminuindo, digamos assim, esse corte de forma significativa, para mostrar como eu já consigo um certo equilíbrio aqui, ok? O que eu vou fazer então aqui? Vejam, eu vou vir aqui no projeto geométrico, lá no meu início da altimetria, e observem que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Claro que aqui eu tenho essa limitação, pessoal, da estrada existente, eu tenho outras limitações, mas para fins didáticos, eu vou simplesmente agora não respeitar mais isso, vocês vão ter que respeitar, e tentar subir aqui esse meu aterro e caracterizar uma situação aqui onde, mesmo com uma rampa, né, vejam, uma rampa, vamos até inverter essa rampa aqui. Vamos fazer até uma coisa assim, ok? Para diminuir aquele corte, ok? Não estou preocupado aqui num projeto agora altimétrico de qualidade, eu só quero mostrar como se faz esse processo. Vocês vão ter que respeitar todas as interferências, ok? Mas vejam, nos locais onde vocês puderem otimizar o grade de vocês, vocês vão desenvolver esse trabalho.
O que nós vamos fazer aqui? Mexi na altimetria, certo? Tenho que vir aqui nas seções e obrigatoriamente fazer o ajuste dessas seções, ok? Mais do que isso, eu tenho que voltar agora nesse intervalo e observar agora se essas minhas seções elas passaram a ter problemas de offset ou não. Eu não posso gerar um projeto com uma solução técnica inviável aqui, né? Se nós não tivermos condições de ter aqui um offset pela nossa plataforma que nós definimos aqui, na nossa seção tipo, nós obrigatoriamente vamos ter que colocar algum outro dispositivo, perfeito? Então, qual é o processo completo? Altera a altimetria, tenta ajustar alguma coisinha para ganhar alguns metros cúbicos ou diminuir, atualiza aqui o corredor, percorre as seções e volta lá para o projeto terraplenagem. Voltou para o projeto terraplenagem, recalcula agora esse projeto terraplenagem, vamos lá, ele está recalculando o projeto terraplenagem, vamos analisar o diagrama de massas, o Brickner, e vejam só que interessante essa minha alteração. Observem que essa alteração reduziu aqui em algo em torno de 500 mil metros cúbicos, ou mais, até quase 600 mil. Eu tinha, né, uma sobra de 1 milhão, agora eu tenho na faixa de 400 mil. Tornou aqui determinadas posições aqui de equilíbrio, ou seja, toda vez que eu cruzo essa linha zero, eu tenho equilíbrio, e ele daria um indicativo de um investimento agora nessa região aqui, perfeito? Ok? Ah, professor, mas não seria o ideal a gente minimizar também esse aterro que é grande? Seria bom minimizar esse aterro grande, mas ainda está me sobrando material, perfeito? Nesse momento eu tenho que analisar o seguinte: se eu não consigo minimizar os aterros e cortes de forma a ter um volume final, né, relativamente reduzido, né, eu vou tentar desenvolver um equilíbrio entre os mesmos, ok? De forma que eu não tenha que trazer material de fora ou jogar num bota fora material, algo que talvez se torne mais caro. Toda vez que eu faço o equilíbrio dentro da própria rodovia, eu tenho uma situação técnica bem mais favorável, ok? Bom, pessoal, então nesse primeiro vídeo aqui da terraplenagem, a gente quis caracterizar isso, quis caracterizar que assim que vocês já tenham definidas as seções transversais de projeto, e assim que vocês tiverem percorrido as mesmas e elas têm uma solução técnica efetiva, vocês já podem partir para essa primeira etapa que é automática aqui da terraplenagem, que é o cálculo desses volumes, dos maciços, né, e desse diagrama de massas. E esse diagrama de massas ele vai ser uma ferramenta fantástica para vocês observarem bem como está o projeto geométrico de vocês. Vejam, e qual é o resultado em termos de terraplenagem que ele está produzindo. E nessa etapa, o ideal é que vocês retornem ali para o projeto geométrico, de preferência não mexendo mais na planimetria e só fazendo pequenos ajustes na altimetria, se for possível, para tentar otimizar essas relações, ok? De forma que os volumes, né, se tornem os mais favoráveis possível para, já estamos vislumbrando lá, a nossa viabilidade econômica. Perfeito, pessoal? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos salvar, né? Vamos salvar obra como? Vamos colocar aqui que estaríamos, então, terraplenagem versão 01. Ok, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? E até o próximo vídeo.